Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Atos, capítulo 12, versículo 9 ao 19. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinais com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para o outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 19. Pedro foi preso e aparentemente tudo indicava que ele seria morto depois da Páscoa. Humanamente falando, não havia nada que nem Pedro e nem qualquer um dos apóstolos pudesse fazer alguma coisa. Toda uma guarnição foi destacada para cuidar daquele homem. A prisão de Pedro foi reforçada. Herodes sabia muito bem que não estava lidando com uma pessoa qualquer. Havia algo diferente na vida daquele homem e de todos os discípulos de Jesus. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E além disso, sentinelas estavam junto à porta da prisão. Era praticamente impossível fugir de uma situação como essa. Com a morte iminente, talvez Pedro ficasse desesperado, mas Pedro estava cheio do Espírito Santo, mesmo em todas aquelas circunstâncias. Ele dormia tranquilamente, dormia entre os soldados que o guardavam. Talvez aqui ele até se lembrasse das palavras de Jesus em Mateus 19, 26. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E outra palavra também poderia muito bem reforçar toda essa tranquilidade no coração de Pedro. Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mas uma luz maravilhosa iluminou toda a prisão e o anjo do Senhor tocou no lado de Pedro e o despertou. Ele se levantou e recebeu as orientações do anjo. As correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E embora ali estivesse acontecendo um grande livramento de Deus, o anjo disse: levante-se depressa.
Algumas decisões e algumas atitudes em nossas vidas podem ser feitas de forma tranquila e ponderada, com tempo para pensar e tomar decisões. Outras decisões, no entanto, elas devem ser feitas de forma rápida, acreditando e discernindo a palavra de Deus para a sua vida no momento da tomada de decisão. E muitas vezes o que nós fazemos é demorar demais em uma decisão ou em uma situação em que poderíamos tê-la resolvido de forma mais rápida. Mas é o nosso medo, é a nossa falta de coragem, a nossa vergonha que muitas vezes nos fazem demorar. E essa nossa demora pode nos fazer perder grandes oportunidades de crescimento, de desenvolvimento e de aperfeiçoamento. No início do texto, Lucas informa para Teófilo que Tiago, irmão de João, tinha sido morto. Mas essa não era a hora de Pedro. Jó, capítulo 42, o versículo 2 diz: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pedro seguiu o anjo e logo, quando caiu em si e conseguiu discernir que realmente tudo aquilo era verdade e estava acontecendo com ele, ele faz uma reflexão pessoal e diz: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Preste bem atenção, era um único homem com toda uma igreja orando contra o rei e contra uma grande parte de todo o povo judeu. Nesse momento, Pedro resolve ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde ele sabia que muitas pessoas estavam congregadas e oravam, intercedendo por ele. A força da vida em comunidade é um destaque maravilhoso nesse texto, porque as pessoas podiam estar cada uma naquele momento em suas casas orando, e talvez isso fizesse efeito, mas aquela igreja compreendia muito bem a força da unidade, principalmente em um momento de dificuldade, uma igreja que ora unida e que enfrenta também unida as adversidades. Pedro chegou, as pessoas não acreditaram muito bem no que estava acontecendo, mas quando confirmaram que realmente Pedro tinha recebido o livramento, Pedro dá o testemunho para os irmãos e irmãs, certamente um maravilhoso testemunho de que Deus havia escutado a oração deles a seu favor. Pedro então se desloca para uma outra casa, prudente. Mesmo diante de um grande livramento de Deus, isso não significa que nós podemos agir de qualquer maneira, porque então Deus se obriga a nos salvar de toda e qualquer situação. Bom, e Herodes, que estava na expectativa iminente de conseguir um grande destaque, uma grande propaganda política junto àquela população, percebeu que aquele era um grande fiasco e que as pessoas não falariam do grande feito de Herodes, mas certamente se lembrariam da grande vergonha de Herodes e que Deus havia libertado um homem somente de uma grande guarda, de um grande esquema de segurança montado. Era uma vergonha para Herodes diante de toda a população. Em sua sede de sangue, ele procurou e, como não encontrou, fez com que os sentinelas fossem submetidos a interrogatório e plagassem com as suas próprias vidas. E aqui cabe muito bem o Salmo 6, o versículo 9 e o versículo 10, que diz: O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, cobertos de vergonha, se retirarão depressa. E aqui está mais um grande testemunho para todos os discípulos e discípulas de Jesus. O que cabe muito bem também no Salmo 71, no versículo 24. Igualmente, todos os dias minha língua recitará a tua justiça, porque se cobriram de vergonha e vexame os que buscavam minha desgraça. Que Deus abençoe você, toda a sua família, que o infinito amor de Deus nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas e profundas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhe nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama.
Tênis Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.